Ele perdeu a mãe em um acidente, mas fez todos chorar quando dedicou uma música para ela. Olá, eu sou Augusto Martins, o contador de história. Deixe seu gostei nesse vídeo e deixe nos comentários de que cidade você está assistindo. A praça central da cidade, quase deserta, começava a acordar sob os primeiros raios de sol da manhã. A luz suave refletia nas pedras gastas do chão, enquanto as árvores ainda respiravam o frescor da noite. Era um daqueles dias que pareciam suspensos no tempo, como se o universo soubesse que algo importante estava prestes a acontecer. No canto da praça, onde os transeuntes raramente se detinham, um som diferente começou a romper o silêncio matinal. A melodia suave de um violino. Eduardo, um jovem de 18 anos, tocava com uma habilidade rara para sua idade. Seus dedos deslizavam pelas cordas com precisão, e cada nota parecia carregar uma força silenciosa, mas poderosa. A música se espalhava pela praça como uma brisa suave, tocando tudo ao seu redor. O som era tão envolvente que parecia levantar o próprio espírito da cidade, transformando a atmosfera fria da manhã em algo mágico. Ao seu lado, com os olhos fixos no irmão mais velho, estava Felipe, um garoto de 10 anos. Embora suas mãos pequenas segurassem um chapéu velho, a verdadeira motivação de Felipe não era apenas arrecadar algumas moedas. Ele sentia orgulho de Eduardo, mas também havia algo de encantado e ao mesmo tempo perplexo no modo como olhava para aquele jovem. Felipe ainda não entendia totalmente a dor que seu irmão carregava, mas sentia que a música era uma maneira de Eduardo gritar para o mundo, mesmo sem dizer uma única palavra. A praça, normalmente silenciosa e vazia nas manhãs de terça-feira, começava a se encher de um público curioso. Alguns pedestres que apressadamente caminhavam para seus destinos pararam quase que sem querer ao ouvir aquela melodia. Os mais velhos, como Dona Teresa, que sempre se sentava no banco da praça para ler seus livros, olharam com um misto de surpresa e admiração. O som não era apenas bonito, era profundo. Tinha algo de melancólico, algo de perdido, como se cada nota fosse uma lágrima que o vento não conseguisse levar. Eduardo não olhou para as pessoas. Seus olhos estavam fechados, como se ele estivesse tocando para si mesmo, ou talvez para alguém que ele já não podia mais ver. Sua expressão era de quem transportava o peso de um passado doloroso, e a música era a única maneira de liberar um pouco daquela dor. A tristeza que ele transmitia não vinha das palavras, mas da harmonia do violino, que exalava uma saudade profunda, uma saudade de algo que ele nunca poderia recuperar. Foi então que uma figura se aproximou cautelosamente. Nayara, uma professora de música aposentada, com cabelos grisalhos e uma expressão que mesclava admiração e curiosidade, aproximou-se do jovem violinista. Ela parou, ouvindo, como se cada nota a transportasse para um lugar distante. Quando a música terminou, ela aplaudiu suavemente, encantada pela habilidade de Eduardo. "Que música maravilhosa!" ela disse com os olhos brilhando de emoção. "Onde aprendeu a tocar assim, jovem?" Eduardo não respondeu de imediato. Seus dedos ainda estavam no violino, e seus olhos estavam fixos no horizonte distante, como se procurassem algo que já não podia ser alcançado. Nayara, percebendo o silêncio, não insistiu, mas seu olhar se tornou mais atento. Ela sentiu que a música carregava algo além da técnica, algo que tocava profundamente a alma, e naquele momento ela percebeu que havia uma história não contada por trás daqueles olhos tristes, um segredo escondido entre as notas de violino. Enquanto isso, Felipe, o irmão mais novo, orgulhoso como um escoteiro que acabara de conquistar um prêmio, se aproximou de Nayara e, com um sorriso travesso, apresentou-se.
Oi, eu sou o Felipe. Esse é o meu irmão Eduardo. Ele toca muito bem, né? E olha só quanto a gente fez hoje. Felipe balançou o chapéu cheio de moedas e Eduardo, ainda em seu mundo à parte, não pareceu notar a intervenção. Ele apenas olhou para o chapéu e sua expressão se suavizou, mas por pouco tempo. Ele já estava pensando em algo mais profundo, algo além daquelas pequenas recompensas materiais. O que o fazia tocar com tanta intensidade? O que se escondia por trás da melodia? Dona Teresa, que havia observado tudo à distância, levantou-se do banco com uma lentidão característica dos seus 70 anos, mas seus olhos brilhavam com uma ternura incomum. Ela se aproximou com passos pesados e, quando chegou perto, ela se deteve por um instante, como se esperasse o momento certo para intervir. Eduardo, disse ela com uma voz suave, mas firme, eu escuto você tocando todos os dias e eu sei que sua música é mais do que apenas notas e ritmos. Tem algo dentro de você, algo que ainda não encontrou seu caminho, mas que está ali. Não se preocupe, o tempo vai ajudar. Eduardo mais uma vez permaneceu em silêncio. Dona Teresa não esperava uma resposta. Ela sabia que o rapaz precisava de algo mais do que palavras. Precisava de tempo, de cura. Enquanto a música ecoava por mais alguns minutos, a praça, antes vazia, agora estava cheia de pessoas que pararam para ouvir e talvez para entender o que Eduardo estava tentando expressar sem dizer uma palavra. O que mais as pessoas sentiam, além da beleza da música, era uma curiosidade crescente, uma vontade de saber mais. Quem era Eduardo? O que o fazia tocar com tanta dor? O que ele buscava naqueles acordes que pareciam imortalizar uma saudade irreparável? E, acima de tudo, o que havia acontecido em seu passado para que sua música fosse uma extensão de sua dor, como uma conversa não dita com o mundo ao seu redor. O sol subia mais alto e a praça começava a se encher de vida, mas a música de Eduardo ainda ecoava nas almas daqueles que a ouviam. E com isso, uma história começava a ser escrita, mas ninguém sabia ainda qual seria seu fim. A praça estava mais movimentada do que de costume naquela manhã. As sombras da noite ainda se arrastavam nas calçadas, mas o sol começava a brilhar com força, iluminando os rostos dos transeuntes e trazendo vida à cidade adormecida. No entanto, havia algo diferente no ar. Algo estava prestes a acontecer. Algo que seria sentido por todos que passassem por ali, como se a própria praça, naquele instante, fosse uma extensão da alma de Eduardo. Eduardo estava, como sempre, no canto da praça, com o violino em mãos. Mas sua música, agora, tinha mudado. Não era mais aquela melodia melancólica que flutuava suavemente pelo ar. Não. O som que emergia de seu violino agora era mais sombrio, mais pesado, como se cada nota fosse um lamento, um grito de dor que se dissipava no vento. Ele não tocava mais apenas para expressar tristeza, ele tocava para exorcizar suas próprias sombras. E o que transparecia em cada acorde era um luto silencioso, uma dor que ele finalmente começava a enfrentar. A melodia parecia crescer, se expandir como uma nuvem escura no horizonte, cobrindo a praça inteira. Aqueles que passavam e se detinham para ouvir não conseguiam evitar a sensação de que estavam sendo envolvidos em algo profundo e doloroso, como se a música não fosse apenas uma expressão de Eduardo, mas uma janela aberta para seu mundo interior, onde segredos enterrados há muito tempo começavam a ser revelados. Felipe, que observava atentamente, percebeu a mudança. Seu irmão, normalmente calado e reservado, agora parecia mais distante do que nunca. Eduardo não olhou para ele, não sorriu, não fez um gesto para compartilhar o momento. Mas havia algo no ar, algo que Felipe não conseguia identificar. Ele percebeu que a música não era apenas uma performance. Era mais do que isso. Era uma confissão silenciosa. Então,
Com a naturalidade de uma criança, ele perguntou sem hesitar: Eduardo, o que é isso? O que você está tocando? Eduardo, sem parar de tocar, apenas lhe lançou um sorriso suave, quase imperceptível, como se o esforço de explicar não fosse mais necessário. Ele tocou mais forte, suas mãos parecendo dançar pelas cordas do violino, com uma força renovada. A praça inteira ficou em silêncio, não por medo, mas pela intensidade emocional da melodia. Cada nota fazia o ar vibrar de maneira estranha, quase palpável, como se os próprios muros da cidade, de alguma forma, estivessem ouvindo e respondendo. Nayara, a professora de música aposentada, voltou à praça como se tivesse sido atraída pela mudança no som. Ela não sabia o que havia motivado aquele novo tom, mas sabia que, de alguma forma, aquilo era ainda mais impressionante do que antes. Ela se aproximou, ficando ao lado de Felipe, que observava com olhos curiosos, mas também com uma espécie de respeito inusitado para sua idade. Ele está tocando com mais emoção agora, não está? Disse Nayara, sua voz suavemente carregada de emoção. Felipe olhou para ela, sem compreender totalmente, mas a expressão de Nayara deixou claro que ela sentia algo que ele não conseguia captar. A melodia parecia agora contar uma história, e Eduardo, imerso nela, não podia ouvir mais ninguém. A praça, que sempre havia sido um simples cenário para suas apresentações, agora era o palco de uma narrativa que ele não poderia mais controlar. Cada acorde que Eduardo tocava parecia ressoar com uma dor profunda, com uma saudade arrebatadora que se infiltrava nas sombras da cidade. O som fazia todos os outros sons parecerem distantes, como se o tempo, ao ser tocado por aquele violino, se alongasse e se tornasse quase irrelevante. Foi então que uma mulher de meia-idade, seus olhos umedecidos por lágrimas que não tentava esconder, se aproximou de Eduardo. Ela o observou com atenção e, quando a música cessou por um breve momento, sussurrou com a voz trêmula: Essa música, ela fala sobre a sua mãe, não é? É como se você estivesse contando a história dela, a dor da perda. Eu a sinto, a saudade, o luto. Isso é para ela, não é? Eduardo não respondeu, mas os seus olhos, por um breve instante, refletiram algo. Talvez o reconhecimento do que ela dissera, talvez a surpresa de que alguém tivesse conseguido ouvir sua dor tão naiaramente apenas através da música. Ele não sabia. Só sabia que, ao olhar para aquela mulher, um misto de emoções o atravessou. Um desejo de contar, mas ao mesmo tempo o impulso de esconder. Quando ele retomou a melodia, as notas pareciam carregar ainda mais peso. Ele se entregou completamente à música. Cada movimento de seu arco parecia uma dança silenciosa com o passado, e as lembranças de sua mãe, Helena, vinham à tona como ondas. Ele se via pequeno, nos braços dela, sentindo o calor do seu abraço. A voz suave de Helena, cantando-lhe canções de ninar, o cheiro do seu perfume doce que sempre o acalmava. Ele estava de volta àquele lugar, em sua infância, onde nada mais importava além do amor de uma mãe. Mas esse amor, tão profundo, agora era apenas uma lembrança distante, envolta em lágrimas que ele não sabia como derramar. Felipe, com o orgulho de um irmão mais novo, observava com atenção. Ele não entendia completamente o que estava acontecendo, mas sentia a alegria e o orgulho por ver Eduardo tocar tão intensamente. Ele ergueu o chapéu velho, mostrando a quantidade de moedas que haviam sido arrecadadas, mas a felicidade de Felipe parecia se dissipar na medida em que a melodia de Eduardo se tornava mais dolorosa. Era como se o próprio ar se tornasse mais denso, mais pesado com cada nota. Porém, a verdadeira pergunta que pairava no ar não estava nas moedas ou no talento de Eduardo. Era algo muito mais profundo. Quem era Helena?
O que acontecera com ela? Como a perda de sua mãe havia transformado Eduardo de um garoto cheio de vida para um homem tão fechado em si mesmo? O que tornava essa melodia tão especial? O que ela carregava que conseguia tocar a alma de quem a ouvia? À medida que o sol subia mais alto e as sombras começavam a se dissipar, o mistério sobre Eduardo, sua música e sua mãe continuava a se intensificar. A praça estava cheia de curiosidade e, mais importante ainda, de compaixão, porque naquele momento todos ali sentiam que algo grande estava acontecendo, algo que transcenderia a música e se tornaria a história de um homem e sua busca por cura, por resposta, por paz. A praça, que antes parecia um simples ponto de encontro, agora se tornara o cenário de algo maior. Todos os dias, os mesmos rostos passavam por ali, mas ninguém conseguia ignorar a presença de Eduardo. A sua música, com seu poder inegável, continuava a magnetizar os que se aproximavam. A cada nova apresentação, as notas do violino não só pareciam crescer em complexidade, mas em emoção. Havia algo profundo e quase insustentável em sua melodia, como se ele estivesse tocando não apenas para aqueles que o ouvissem, mas para si mesmo, como se a cada acorde estivesse tentando preencher um vazio imenso que se alargava dentro dele. Nayara, a professora de música aposentada, agora era uma visitante regular da praça. Havia algo no som de Eduardo que a cativava, algo que falava diretamente à sua alma. Ela passava horas observando-o, atenta a cada movimento de seu arco, tentando compreender as emoções que o jovem transmitia em cada nota. Sua curiosidade não se limitava apenas ao talento de Eduardo, mas também ao mistério que o envolvia. O que havia por trás daquela música tão carregada de dor? Quem havia sido a pessoa que ensinara Eduardo a tocar com tanto sentimento? Um dia, após uma apresentação particularmente emocionante, quando Eduardo terminou a melodia com um suspiro profundo, Nayara não resistiu mais. Ela se aproximou dele, os olhos cheios de admiração e curiosidade, e elogiou-o sinceramente, tentando quebrar a barreira que ele erguera ao longo do tempo. Eduardo, suas apresentações são de uma sensibilidade que poucas pessoas conseguem alcançar. Você tem um talento natural impressionante. Mas eu preciso perguntar: quem foram os seus mestres? Quem te ensinou a tocar assim? Eduardo hesitou, como se tivesse sido forçado a tirar uma máscara. Um sorriso melancólico apareceu em seus lábios e ele respondeu de maneira vaga: não tive mestres. Eu aprendi tudo sozinho. A música sempre fez parte de mim. Desde pequeno, sempre esteve comigo. Nayara, que esperava uma resposta mais concreta, percebeu algo em Eduardo que a fez questionar suas palavras. A forma como ele evitava olhar nos olhos dela, como se aquilo fosse um tema doloroso demais para ser abordado, revelou mais do que qualquer resposta. Nayara sabia que havia mais ali, algo não dito. Havia um segredo guardado naquele jovem que se espalhava em sua música, uma dor velada que se escondia nas cordas de seu violino. A curiosidade de Nayara cresceu, mas ela não queria forçar demais. Ela se aproximou mais, disposta a descobrir o que realmente se passava com ele, e disse, com suavidade: Eduardo, essa música, ela fala mais do que você está disposto a contar, não fala? Há uma dor nela, uma tristeza que parece estar profundamente enraizada. Eu percebo isso em cada nota que você toca. Eu quero te ajudar, se você deixar. Eu tenho experiência, posso ensinar mais sobre a música, posso te ajudar a expressar ainda mais tudo o que está dentro de você. Eduardo, por um momento, pareceu vacilar. Havia um misto de desconfiança e dor em seu olhar.
mas também uma chama de necessidade que ele talvez não tivesse reconhecido em si mesmo antes. Nayara estava oferecendo algo que ele nunca havia pedido, mas que agora, de alguma forma, parecia uma possível solução para o turbilhão que se passava em sua alma. Foi então que Felipe, o irmão mais novo de Eduardo, com sua espontaneidade infantil, interrompeu a conversa. Ele, sem entender completamente a gravidade da situação, queria falar sobre o que sabia. Com o olhar brilhando de orgulho, ele se aproximou de Nayara e, sem mais nem menos, começou a falar sobre sua mãe, Helena. A mamãe, ela era linda, sabia? E ela tocava tão bem. Ela cantava pra gente quando éramos pequenos. Ela era nossa professora de música antes de tudo acontecer. E ela sempre dizia que a música era a nossa alma. Eduardo sempre foi tão bom, mas depois daquele dia, ele ficou diferente. Ele parou de falar sobre ela, parou de cantar, só toca esse violino. Aos poucos, as palavras de Felipe foram sendo como uma chave que destrancava o passado, e Nayara ouviu, com o coração apertado, cada fragmento da história de Eduardo. A dor que ele guardava não era apenas sua. Era uma dor compartilhada com seu irmão, uma dor que os unia em silêncio. A perda da mãe, que em algum momento havia sido a fonte de toda a sua música e alegria, agora parecia ser o peso invisível que o aprisionava. Nayara sentiu seu coração apertar ainda mais. A história dos dois irmãos, o amor e a perda de Helena, a mulher que lhes dera o dom da música, era uma tragédia profunda. A música de Eduardo agora fazia sentido, mas também despertava um desejo urgente de ajudá-lo. Ele precisava de mais do que um professor de música. Ele precisava de alguém que o ajudasse a curar as feridas invisíveis que ele carregava. Nayara sentia isso em cada acorde que Eduardo tocava. Ela sabia que, por trás da música, havia uma história não contada, uma dor não resolvida. Com uma compaixão genuína, Nayara tocou o ombro de Eduardo e lhe fez uma promessa. Eu posso te ajudar, Eduardo. Eu posso ser a sua professora se você quiser. Eu sei que a música é a sua maneira de lidar com a dor, mas talvez, com a minha ajuda, você consiga encontrar uma nova maneira de expressar tudo o que está em seu coração. Não há nada de errado em pedir ajuda. Eduardo permaneceu em silêncio, com os olhos fixos no violino. A música, que antes era uma forma de fuga, agora parecia algo mais profundo, mais complexo. Ele sabia que a oferta de Nayara era algo raro, talvez a única chance que ele teria de enfrentar o passado que o perseguia. Mas a desconfiança que ele sentia ainda estava lá, uma sombra em seu peito que ele não sabia como dissipar. Antes de se despedir, Nayara deixou um pequeno bilhete dobrado sobre o banco onde Eduardo costumava se sentar. Quando ele olhou para o bilhete, as palavras escritas ali foram simples, mas cheias de uma promessa sincera. Se um dia você quiser aprender mais sobre música, eu posso te ajudar. Eduardo olhou para o bilhete por um longo momento. Sua mão, hesitante, tocou a folha, sentindo o peso das palavras que não haviam sido ditas. Nayara partiu, mas ao contrário de todas as outras ofertas que ele rejeitara até então, a sua oferta parecia algo genuíno. Algo que poderia acender, pela primeira vez em muito tempo, uma pequena chama de esperança no coração de Eduardo. A possibilidade de um futuro diferente, de uma cura através da música, começava a se desenhar diante dele. Mas ele ainda não sabia como, nem quando, estaria pronto para dar o próximo passo. Eduardo nunca imaginou que sua música, tocada em um canto silencioso da praça, fosse conquistar os corações do mundo. Até aquele dia, ele se entregava à sua melodia sem a menor preocupação com reconhecimento ou fama. A praça, com seus poucos transeuntes, havia sido seu refúgio seguro,
onde ele podia, sem reservas, colocar sua dor e sua história em cada acorde. Mas agora, tudo estava prestes a mudar. Tudo começou com um simples vídeo gravado por um espectador. Era uma cena cotidiana de Marcela, Eduardo tocando seu violino, sua música preenchendo o espaço vazio da praça com uma melodia cheia de emoção. O espectador, provavelmente alguém que se sentiu tocado pela melodia, publicou o vídeo nas redes sociais. Mal sabia Eduardo, mas aquele simples gesto seria o início de algo que ele nunca imaginara. O vídeo, com sua carga emocional e a beleza da música, logo se espalhou. Influenciadores e músicos começaram a compartilhá-lo, comentando sobre a profundidade e a intensidade da performance de Eduardo. Em questão de dias, o vídeo se tornou viral. Milhões de visualizações, milhares de comentários elogiando o talento do jovem violinista surgiram. O mundo estava descobrindo Eduardo e ele mal sabia como lidar com isso. Felipe, ao ver a repercussão, mal podia acreditar no que estava acontecendo. Ele sempre acreditou no talento do irmão. Mas agora, vendo o vídeo ser compartilhado por pessoas famosas e sendo reconhecido por milhões, sentiu uma felicidade indescritível. Para ele, aquela era a chance que Eduardo merecia, uma chance de deixar para trás a vida difícil na praça e alcançar o reconhecimento que seu talento sempre pediu. "Olha, Eduardo", disse Felipe, agitado, mostrando o celular com o vídeo já compartilhado por milhares. "O vídeo está viralizando. Olha quanta gente está falando de você. Isso é o que você merece. Agora todo mundo vai conhecer sua música." Mas enquanto Felipe pulava de alegria, Eduardo sentia um peso crescente em seu peito. A fama repentina, a atenção de estranhos, os comentários, as mensagens, tudo aquilo parecia esmagá-lo. Ele não conseguia lidar com a ideia de ser visto por milhões de pessoas. A praça, sua zona de conforto, seu único espaço onde ele podia expressar sua dor e sua melancolia sem ser julgado, agora estava sendo invadida pela mídia por curiosos e jornalistas. Eduardo tentava ignorar os comentários nas redes sociais. Desligava o celular e focava em sua música, mas as mensagens incessantes e a presença crescente de pessoas começaram a afetá-lo. Ele se sentia invadido, perdido em um mar de rostos e olhares curiosos. Aquele reconhecimento, que deveria ser um sonho realizado, só fazia aumentar seu desconforto. Ele não queria a fama, não da forma como ela estava chegando. Na praça, o ritmo das apresentações não mudava. Ele continuava tocando como sempre, entregando sua alma ao violino. Mas agora, cada movimento seu estava sob os olhares atentos de jornalistas e fotógrafos. Repórteres começaram a se aproximar, alguns tentando entrevistá-lo, outros apenas querendo captar imagens para as reportagens sobre o jovem prodígio. A pressão aumentava a cada dia. Onde antes havia silêncio, agora havia a constante presença de câmeras, de perguntas sobre sua vida e sobre o mistério de sua música. "Eduardo, você pode nos contar um pouco sobre sua história?" perguntou uma repórter com um microfone na mão, interrompendo sua apresentação. "Como começou a sua relação com a música? Quem é você realmente?" Eduardo, sem saber o que responder, baixou o violino e olhou para o chão. Ele queria apenas tocar, queria se refugiar em sua música, mas agora toda a sua vida estava sendo invadida, marcelalizada por olhos que ele não conhecia. Ele não sabia como lidar com isso. As palavras da repórter pareciam distantes, como se não tivessem nada a ver com ele, como se ele fosse alguém completamente diferente daquela imagem que estava sendo criada nas redes sociais. Felipe, por outro lado, via tudo de uma maneira diferente. Ele estava empolgado com o que estava acontecendo. Para ele, aquela era uma chance de transformação. A fama de Eduardo significava mais oportunidades, contratos, gravadoras, apresentações. Seria o fim da vida difícil que eles levaram até ali.
Eduardo tinha o talento, agora o mundo estava prestes a reconhecê-lo. Eduardo, você tem que ver isso como uma chance, uma oportunidade. Felipe insistiu, tentando convencer o irmão. A música do seu violino está tocando o coração de tanta gente. Isso pode mudar tudo para nós. Você não pode deixar isso passar. Eduardo, no entanto, estava dividido. Ele sentia o peso da pressão, mas também via o quanto Felipe estava feliz. Ele não queria decepcioná-lo, mas ao mesmo tempo queria manter a paz que sentia tocando na praça, longe das câmeras e dos olhares. Ele não sabia se estava pronto para abraçar aquele mundo. O reconhecimento de seu talento era algo que ele nunca buscara. O que ele queria, talvez, fosse justamente o oposto: continuar seu refúgio na praça, onde sua música poderia existir sem as distrações da fama. Mas será que ele podia fazer isso agora? A batalha interna de Eduardo se intensificava. Por um lado, ele via as oportunidades que estavam surgindo, as portas se abrindo para uma nova vida. Por outro, ele temia perder a essência do que sempre foi. Sua música, até então, havia sido sua forma de lidar com a dor, sua válvula de escape. Agora, ele não sabia mais como isso se encaixaria em um mundo onde a fama, a expectativa e o olhar do público se tornavam uma constante. Na noite seguinte, depois de mais uma apresentação, Eduardo sentou-se sozinho em um banco na praça, o violino ao lado. A lua brilhava no céu, mas ele não conseguia encontrar consolo em sua luz. O que antes parecia uma bênção, agora parecia uma armadilha. Ele queria recuar, voltar ao tempo em que a praça era sua, e apenas sua, onde ele podia tocar para ele mesmo, onde sua música não precisava ser explicada nem julgada. O dilema estava claro: a busca por uma vida melhor, com reconhecimento, ou a preservação de seu refúgio silencioso, onde a música era a única linguagem que ele precisava. Mas a vida, como sempre, não dava escolha fácil. A Praça da Saudade, palco das apresentações de Eduardo, parecia ainda mais silenciosa naquele dia. O vento suave que passava pelas árvores era o único som que competia com a melodia melancólica que fluía do violino de Eduardo. O jovem músico tocava como sempre, mas havia uma tensão no ar, algo que ele não conseguia identificar. Talvez fosse a expectativa crescente de um futuro desconhecido, ou talvez o peso da fama que, mais uma vez, o envolvia de forma invisível, mas constante. Ele nem sequer imaginava o que estava prestes a acontecer. Renato Vasconcelos, um dos produtores musicais mais renomados do país, acabara de assistir ao vídeo de Eduardo. A melodia de Eduardo, com sua carga emocional e a suavidade única, tocou um ponto profundo em Renato. Ele sabia, como poucos, quando alguém tinha algo especial. E o jovem com o violino na praça tinha algo que transcende o talento. Ele tinha uma alma exposta em cada nota que tocava. Renato, então, decidiu que precisava encontrá-lo. A oportunidade era rara. Ele havia encontrado diamantes brutos antes, mas nunca um talento tão genuíno, tão cru, tão carregado de emoção. Eduardo era a estrela que Renato sabia que poderia brilhar mais do que qualquer um. Era o momento de mudar sua vida para sempre. E Renato, com sua experiência e influência, sabia exatamente o que fazer para levar aquele jovem à grandeza. Após alguns dias de procura, Renato chegou à Praça da Saudade. O cenário estava igual: o banco de sempre, a luz suave do fim da tarde e Eduardo imerso em sua música. Ele se aproximou, atento a cada movimento do violinista. Quando Eduardo parou, cansado de tocar, Renato se aproximou com a presença firme, mas amigável. "Você é Eduardo, certo?" perguntou Renato com um sorriso discreto. Eduardo o olhou desconfiado, ainda com o violino em mãos. Ele não reconhecia aquele homem, mas havia algo nele que parecia de outro mundo, algo que o tornava imponente.
Sim, sou eu, respondeu Eduardo, ainda cético, sem saber ao certo se deveria continuar a conversa. Renato, percebendo a hesitação de Eduardo, decidiu agir rapidamente. Eu sou Renato Vasconcelos, produtor musical, vi seu vídeo e preciso dizer que o seu talento é algo raro. Eu soube na hora, você é uma estrela. Renato fez uma pausa, tentando perceber se as palavras de impacto estavam fazendo efeito. Eu gostaria de lhe fazer uma proposta, um evento de música, grande, muito grande. Seria sua chance de mostrar sua música para o mundo. Eduardo sentiu o coração bater mais rápido. As palavras de Renato eram tentadoras, mas algo dentro dele o impedia de ceder imediatamente. Ele conhecia as promessas de mudança, as propostas que pareciam boas demais para ser verdade. A vida o ensinara a ser desconfiado, especialmente em relação a tudo o que parecia fácil demais. A dor que sentia vinha de todas as promessas quebradas do passado, das perdas que o haviam marcado. Nada vinha sem um preço. E o que você espera em troca? Eduardo perguntou, a voz carregada de desconfiança. Renato sorriu, mantendo a calma. Eu não espero nada além de você tocar sua música, nada mais. Eu quero que você seja quem você é, sem pressões, sem forçar mudanças. Eu sei que você tem algo único e o mundo precisa ouvir isso. Eduardo olhou para o chão pensativo. Ele sabia que era uma oportunidade única, mas sua alma ainda estava dividida. Ele amava a praça, a calma que ela lhe proporcionava, a liberdade de tocar sem ser julgado. Agora, tudo isso estava em jogo. Enquanto Eduardo refletia, Felipe, que estava observando à distância, não podia conter a empolgação. Ele já estava sonhando com o que aquilo significava. Uma vida melhor, cheia de oportunidades e sucesso. A ideia de viver fora da pobreza da cidade pequena, de ver o irmão brilhar em um palco maior, fez seu coração acelerar. Quando Eduardo finalmente levantou os olhos, Felipe já estava diante dele, com os olhos brilhando de entusiasmo. Eduardo, você vai fazer isso, certo? Felipe perguntou quase suplicante. Isso é o que sempre sonhamos. Vamos sair dessa vida. Esse é o nosso momento. Eduardo olhou para o irmão, percebendo a esperança estampada em seu rosto. Ele sabia que Felipe tinha razão. Essa era uma chance de transformar suas vidas. Mas o medo ainda o consumia. Ele não queria perder sua essência, o que o fazia ser quem era, o que o conectava à sua música. A fama e o sucesso poderiam ser tudo o que ele sempre evitou. Renato, percebendo a hesitação de Eduardo, inclinou-se ligeiramente para frente, tentando acalmá-lo. Eu entendo suas preocupações, Eduardo, e sei que mudar não é fácil. Mas eu estou aqui para ajudá-lo, não para mudá-lo. Você é único, e sua música também. O que eu quero é dar a você o palco que merece. O resto, acredite, vem naturalmente. Felipe, já exultante, não conseguiu conter o entusiasmo. Ele abraçou o irmão, como se fosse uma vitória já conquistada. Vai ser incrível, Eduardo. Nós vamos viver uma vida nova. Eu sei que você vai arrasar. Esse é o seu momento. Eduardo, com o coração apertado, sabia que estava tomando uma decisão importante. A ideia de levar o irmão para uma vida melhor, longe da pobreza e das dificuldades diárias, pesava muito. Mas, por outro lado, ele sabia que sua música nunca mais seria a mesma se ele entrasse nesse mundo. A privacidade, o conforto da praça, tudo isso seria deixado para trás. Após um momento de silêncio, ele olhou para Renato e com um suspiro profundo respondeu: Eu vou aceitar sua proposta, mas preciso de tempo. Tempo para me preparar para o que está por vir. E preciso que me entenda. Eu preciso tocar minha música do meu jeito. Não quero perder quem sou no meio disso tudo. Renato sorriu, com a certeza de que havia tomado a decisão certa. Eu entendo, Eduardo. E você vai continuar sendo você.
vamos apenas lhe dar a chance de brilhar. O resto, como eu disse, virá com o tempo. Felipe pulou de alegria e o coração de Eduardo se apertou ainda mais. Ele não sabia o que o futuro traria, mas sentia que algo dentro dele estava prestes a mudar para sempre. Um novo capítulo estava começando, e ele não sabia exatamente para onde aquele caminho o levaria. Mas algo estava claro. A partir daquele momento, nada seria como antes. Eduardo e Felipe chegaram ao local do evento, e a visão do teatro os deixou sem palavras. A grandiosidade do espaço era intimidante, um edifício colossal, com arquitetura clássica e detalhes ornamentados, com uma fachada que refletia o brilho das luzes externas. Ao entrar, foram recebidos pela explosão de luzes ofuscantes que iluminavam cada canto do salão e criavam uma atmosfera elétrica de expectativa. O cheiro de madeira envelhecida misturava-se ao perfume doce das flores, e o som distante de conversas se misturava ao som do piano que ecoava nos bastidores. Era um cenário de conto de fadas, mas para Eduardo parecia mais um pesadelo. O palco era imenso, muito maior do que ele imaginava. As luzes eram tão fortes que ele mal conseguia enxergar os rostos na plateia, mas podia sentir o peso de cada olhar direcionado a ele. A multidão murmurejava, ansiosa pela sua apresentação. Ali, no centro daquele vasto espaço, Eduardo sentiu-se pequeno, minúsculo. Sua música, que sempre fora sua voz íntima, sua conexão com o mundo, agora parecia exposta demais, vulnerável, à mercê de um público desconhecido. Felipe, com os olhos brilhando de empolgação, tentava amenizar a tensão que Eduardo sentia. Ele sabia que o irmão estava nervoso, mas também sabia que Eduardo possuía algo que ninguém mais tinha: a capacidade de tocar a alma das pessoas. Você consegue, Eduardo. Lembre-se de quem você é. A sua música é mais forte que qualquer medo. Você vai tocar como sempre fez, só que agora todo mundo vai ouvir, Felipe disse com uma confiança que contrastava com o nervosismo visível de Eduardo. Eduardo olhou para o irmão e sentiu uma onda de gratidão. Felipe acreditava nele, e isso era o suficiente para, ao menos por um momento, fazê-lo acreditar também. O violino parecia mais pesado em suas mãos do que nunca, mas ele o segurava com uma determinação silenciosa, como se fosse um escudo contra as inseguranças que o assolavam. Lembre-se das palavras da mamãe. Eduardo sussurrou para si mesmo, tentando encontrar algum tipo de conforto na memória que ele tanto preservava. Ele fechou os olhos por um instante e, em sua mente, reviviu as palavras de Helena, sua mãe, ecoando como uma melodia suave, mas cheia de força. A música é sua voz, filho. Deixe que ela fale por você. Aquelas palavras ditas com tanto amor e sabedoria deram-lhe um pouco de paz. Ele se lembrou das tardes que passava com Helena, ela ensinando-lhe a tocar, cantando para ele, envolto no calor do abraço de uma mãe que sabia que a música era a única maneira de seu filho se conectar com o mundo. Eduardo inspirou profundamente, sentindo o peso do passado e da responsabilidade que carregava, mas também o consolo de saber que sua música sempre seria a sua verdade, a única forma de se comunicar com o mundo. Quando o momento chegou, Eduardo subiu ao palco, e o teatro, em silêncio absoluto, aguardou a primeira nota. O peso de cada olhar sobre ele era quase insuportável. Ele se posicionou ao centro, ajustou o violino com mãos trêmulas e fechou os olhos por um segundo. Ele estava sozinho ali, sozinho, mas não sozinho. A memória de sua mãe estava com ele, e isso era o que ele precisava. As primeiras notas de sua melodia foram hesitantes, suaves, quase tímidas, como se o violino estivesse testando a confiança do público. A plateia estava em silêncio absoluto, como se respirassem em uníssono, esperando pela magia. Eduardo se entregou à música e a melodia, com o tempo, começou a ganhar força. As notas, antes fracas,
começaram a se entrelaçar umas nas outras com uma intensidade crescente, como se Eduardo estivesse despejando todo o seu ser naquele instrumento. Cada arco de sua mão parecia desenhar uma linha no ar, e o som fluía como um rio selvagem, levando consigo toda a sua dor, sua saudade, sua perda. O violino de Eduardo não era apenas uma peça musical, era a história de sua vida, suas memórias mais profundas, seu amor perdido e a saudade de sua mãe. E ao tocar, ele não apenas se libertava, mas também tocava a alma da plateia, que o observava com olhos arregalados, absorvendo cada nota como se fosse uma oração. No meio da apresentação, algo incrível aconteceu. O medo, o nervosismo e a insegurança desapareceram. Eduardo não era mais o garoto tímido da praça. Ele se transformou em um músico absoluto, imerso em sua arte, e a plateia foi com ele. Quando ele finalizou a peça, o silêncio que seguiu foi quase palpável, como se todos os presentes tivessem sido transportados para um outro mundo. Um momento de pura conexão entre o artista e sua audiência. Foi então que a explosão de aplausos aconteceu. A plateia se levantou em uníssono, aplaudindo de pé, com entusiasmo contagiante. Eduardo permaneceu de pé, o violino ainda em suas mãos, mas com a sensação de que havia atravessado um limiar. Ele havia feito o impossível. Ele havia superado o seu maior medo, a sua maior insegurança. Ele havia deixado sua música falar por ele. No entanto, à medida que o som dos aplausos enchia o teatro, algo não se sentia certo. A sensação de alívio que Eduardo esperava logo se transformou em uma outra forma de inquietação. O reconhecimento era demais, e embora fosse gratificante, ele não podia ignorar a vulnerabilidade que agora sentia. Ele se sentia exposto, como se sua alma estivesse ali, diante de todos, sem escudo algum. Quando os aplausos começaram a diminuir, Eduardo ainda estava de pé, com os olhos fechados, absorvendo o momento. Ele sabia que aquela apresentação mudaria sua vida para sempre. Mas o que mais ele queria? O que ele faria com esse novo reconhecimento? E mais importante, ele conseguiria permanecer fiel à sua música sem perder a si mesmo no processo? Era o começo de uma nova jornada, mas com ela vinham mais perguntas do que respostas. Após o sucesso estrondoso no Grande Teatro, Eduardo e Felipe seguiram para um novo capítulo de suas vidas, ainda imersos no rescaldo da performance que havia tocado tantas pessoas. O mundo estava aos pés de Eduardo, e as promessas de um futuro brilhante pareciam mais reais do que nunca. No entanto, como um sussurro na brisa, algo misterioso e inesperado entrou em cena. Eles encontraram Marcela, uma mulher com uma aura enigmática, que dizia ter conhecido Helena, a mãe de Eduardo. Marcela, com seus olhos profundos e seu jeito reservado, parecia carregar segredos. O simples fato de saber algo sobre Helena fazia Eduardo sentir um frio na espinha. A mãe que ele perdera tão cedo, a mulher que ele mal conseguira conhecer, mas que ainda habitava sua memória através das canções e das palavras suaves. Agora, ele estava diante de alguém que poderia preencher os vazios que tanto o atormentavam. Marcela começou a contar histórias sobre Helena, revelando detalhes que Eduardo jamais imaginara. Ela falava de uma mulher extraordinária, não apenas talentosa, mas também forte, resiliente e disposta a fazer escolhas difíceis para proteger seus filhos. Ela falava de um tempo em que Helena era um nome respeitado no meio artístico, mas que sua vida fora marcada por sombras que Eduardo jamais soubera. Cada palavra de Marcela era como uma peça de um quebra-cabeça, encaixando-se lentamente na história que Eduardo desconhecia, mas que sentia ecoar dentro de si. Eduardo, envolto em um turbilhão de emoções conflitantes, sentia uma curiosidade crescente, mas também uma forte apreensão. Ele queria saber mais sobre sua mãe, mas o medo da verdade era imenso. Afinal, quem era Helena além da mãe que ele lembrava com tanto carinho?
O que ele descobriria sobre o passado que ele tanto tentara enterrar? Ele sabia que, ao ouvir mais, poderia jamais voltar a ser o mesmo. Num momento de fragilidade, Eduardo se entregou às histórias de Marcela. Ele ouvia, mas as palavras pareciam atordoá-lo, como se cada revelação fosse um golpe em um lugar profundo de sua alma. As histórias de Helena, de sua força e de suas escolhas difíceis, despertavam sentimentos de raiva, dor e até mesmo traição. A verdade sobre sua mãe, uma mulher que ele considerava quase um ícone em sua memória, começava a tomar forma diante dele, e essa forma não era a que ele esperava. Então, Marcela revelou um segredo que desestabilizou Eduardo até os ossos. A família biológica de Helena, pessoas que ele jamais soubera que existiam, moravam em uma mansão não muito distante e desejavam conhecê-lo. O impacto da revelação foi imediato e Eduardo ficou paralisado por um instante. Ele sempre soubera que havia algo mais, uma história não contada, mas a ideia de encontrar esses parentes, esses estranhos que não pertenciam à sua realidade, o deixava amedrontado. Ele queria saber mais, mas ao mesmo tempo sentia uma resistência em si mesmo. A possibilidade de encontrar sua família biológica, que de algum modo poderia responder perguntas não respondidas sobre sua mãe e sua origem, mexia com ele. Mas o que ele temia mais do que tudo era a rejeição. O medo de ser julgado por esses novos parentes, o medo de não ser aceito, o medo de descobrir que sua mãe, a mulher que ele idealizara por toda a sua vida, havia feito escolhas para distanciá-lo daquela família. O peso dessa dúvida o assolava. Felipe, sempre o otimista, foi o primeiro a pressionar para que Eduardo aceitasse o convite. Seu irmão, com a inocência e a esperança que só uma criança poderia ter, acreditava que entender o que acontecera com Helena, entender o que Eduardo não sabia, era uma forma de finalmente curar as feridas do passado. Ele imaginava um reencontro cheio de amor e acolhimento, como se os membros da família biológica estivessem apenas esperando por ele, prontos para abraçá-lo como um filho perdido. Depois de muita relutância e de um turbilhão de pensamentos, Eduardo decidiu aceitar o convite. Ele pensou no que poderia significar para Felipe, o irmão que sempre esteve ao seu lado, e que agora via na descoberta do passado uma forma de compreensão, de cura. Para Eduardo, esse encontro também representava uma chance de finalmente entender sua identidade e a verdade por trás da dor que ele sentia desde que perdera sua mãe. Mesmo com o coração apertado e a mente cheia de incertezas, ele sabia que não poderia fugir dessa verdade. O encontro com a família biológica de Helena, no entanto, não foi o que Eduardo esperava. Ao chegar à mansão, ele sentiu um choque imediato. O ambiente ali era frio, impessoal, como se ele fosse um estranho em um lugar que nunca deveria ter pertencido a ele. As pessoas, de rostos endurecidos e olhares avaliadores, observavam-no com uma indiferença que cortava como uma lâmina. Não havia acolhimento. Não havia aquele amor que Eduardo, em sua inocência, havia esperado. Em vez disso, ele foi tratado como uma curiosidade, como uma peça deslocada em um quebra-cabeça que não se encaixava. A rejeição foi palpável. O silêncio pesado entre as palavras trocadas, os olhares furtivos e o modo como ele foi tratado como um estranho, não como um membro da família, fez Eduardo sentir-se completamente deslocado. Ele estava ali, diante de pessoas que, por mais que compartilhassem um sangue com sua mãe, eram absolutamente diferentes de tudo o que ele conhecera. Não havia calor, não havia a familiaridade do amor de sua mãe, o único tipo de amor que ele sabia como reconhecer. As palavras de Marcela, que tentaram confortá-lo, soaram vazias. Ela lhe disse que ele era muito mais do que a história de sua mãe, mais do que os erros do passado. Eduardo era único e sua música era sua maior identidade. Mas naquele momento,
As palavras não podiam curar a dor que ele sentia. Como ele poderia se sentir único quando o peso da rejeição estava tão presente? Como poderia se livrar de um passado que não parecia querer deixá-lo em paz? De volta à cidade, Eduardo se sentou sozinho em um banco da praça, sem forças para voltar para o hotel onde ele e Felipe estavam hospedados. O peso da descoberta o esmagava. O que ele havia aprendido sobre sua mãe e sobre si mesmo? Ele agora sabia mais, mas isso não trouxe consolo. Ele sentia-se desolado, sem rumo, perdido entre o que era verdade e o que ele queria acreditar. A dor de uma história não contada, de uma mãe que fizera escolhas para protegê-lo, mas que, ao mesmo tempo, o deixara em um limbo sem respostas naiaras, o deixava em pedaços. O que Eduardo faria agora? Como ele poderia entender sua identidade quando tudo ao seu redor parecia um quebra-cabeça incompleto? Após o encontro desolador com sua família biológica, Eduardo sentiu que algo dentro dele havia quebrado, mas também algo havia se libertado. Ele sabia que não poderia voltar atrás, que a busca pelas respostas sobre seu passado não traria a paz que ele desejava. Então, decidiu seguir por um caminho mais pessoal, mais seu. Marcela, a mulher misteriosa que havia revelado tanto sobre sua mãe, sugeriu-lhe uma nova direção: estudar música formalmente. Um convite que parecia ser mais do que uma oportunidade. Era um novo começo. Eduardo aceitou, não apenas por ele, mas também por Felipe, que sempre acreditara no seu potencial. O primeiro dia na escola de música foi um choque para Eduardo. Ele, com seu violino velho e roupas simples, se sentiu um estranho entre instrumentos caros e estudantes bem vestidos. A atmosfera da escola era opressiva para ele, que vinha de uma vida humilde, sem os privilégios que muitos de seus colegas aparentemente possuíam. Eduardo sentou-se no último banco da sala, tentando se esconder nas sombras, enquanto os outros estudantes conversavam com facilidade, parecendo já parte daquele mundo de riqueza e prestígio. O peso de sua insegurança o consumia, e a sensação de não pertencer àquele ambiente se tornou quase palpável. Enquanto os outros estudantes se apresentavam, Eduardo sentia o peso do passado, a falta de uma educação formal, a distância de uma família que o compreendesse, as cicatrizes deixadas pela perda de sua mãe. Ele não sabia como encontrar seu lugar ali, entre aqueles que pareciam tão seguros de si e do que estavam fazendo. No entanto, quando chegou a sua vez, algo mágico aconteceu. Eduardo pegou seu violino e começou a tocar. A sala, que antes estava cheia de conversas e risos, ficou em completo silêncio. A melodia que surgiu de suas mãos não era a mais técnica ou refinada, mas era carregada de emoção e sinceridade. Cada nota parecia expressar algo profundo, uma dor reprimida, mas também uma força imensa. Eduardo tocava com o coração, como sempre fizera, e isso era o que mais importava. Os outros estudantes, inicialmente desconfiados, começaram a prestar atenção, alguns até se emocionando com a profundidade de sua interpretação. Não era a perfeição técnica que os impressionava, mas a sinceridade com que ele se entregava à música. Eduardo não precisava de um violino caro ou de um traje elegante para se fazer ouvir. Ele apenas precisava ser quem era, sentir o que sentia e expressar isso através da sua música. Naquele momento, ele descobriu algo que ainda não sabia sobre si mesmo. A música não estava no que ele tinha, mas no que ele era. Ela não se originava dos instrumentos ou da técnica, mas da alma. Felipe, sempre ao lado de seu irmão, observava com orgulho. Ele sabia que aquele momento era crucial para Eduardo, que aquele pequeno triunfo seria a chave para que ele começasse a superar suas inseguranças. Felipe, com sua presença constante e seu apoio incondicional, era o alicerce de Eduardo. Sempre que a dúvida surgia, Felipe estava ali, lembrando-o do quanto ele era especial e capaz.
Eduardo sabia que, enquanto tivesse seu irmão ao lado, nada seria impossível. Felipe era mais que um irmão. Ele era a confiança que Eduardo não conseguia encontrar em si mesmo. Com o passar das 100 Marcelas, o apoio de Nayara e Marcela também se tornou essencial para Eduardo. Elas o ajudaram a enxergar sua música sob outra perspectiva, incentivando-o a explorar emoções mais profundas. Durante as aulas de música, Eduardo começou a se abrir mais sobre sua vida, compartilhando com Nayara e Marcela as memórias de sua mãe, as cicatrizes que carregava, a dor da perda e o medo que o acompanhava. Através dessas conversas, ele começou a entender o que ele realmente carregava dentro de si e como essa dor podia se transformar em algo poderoso e belo. O ápice de sua jornada na escola de música aconteceu durante um recital de alunos, onde ele teve a oportunidade de apresentar sua mais recente composição. A peça que Eduardo escolheu tocar era uma melodia que ele havia escrito em seus momentos mais íntimos, uma mistura de tristeza, de perda, mas também de esperança, de superação. Era como se ele tivesse encontrado uma maneira de falar através da música tudo o que estava em seu coração, tudo o que ele não conseguia colocar em palavras. Quando Eduardo começou a tocar, a plateia, composta por colegas e professores, foi imediatamente tocada pela intensidade de sua performance. A música não estava em sua perfeição técnica, mas em sua sinceridade, na força das emoções que ela transmitia. A sala ficou em absoluto silêncio, como se cada pessoa estivesse presa àquela melodia que transcendia tudo o que poderiam esperar de um simples aluno. Ao final da apresentação, os aplausos foram imediatos e intensos, mas para Eduardo, o verdadeiro prêmio foi a sensação de paz que ele experimentou. Pela primeira vez, ele sentiu que havia encontrado seu lugar no mundo. Ele não precisava mais procurar por respostas sobre o passado ou sobre sua identidade. A música era sua voz e ela falava por ele. O sucesso de Eduardo parecia não ter limites. Convites para apresentações em outras cidades e até mesmo em outros países começaram a chegar com frequência. Ele foi aclamado como uma estrela em ascensão. A sensação do momento, o garoto prodígio que havia conquistado o coração do mundo. Mas por trás do brilho das luzes, uma sombra crescia. A música que antes era sua válvula de escape, seu refúgio pessoal, agora parecia uma prisão dourada, um palco onde ele era constantemente forçado a performar, não para si mesmo, mas para uma plateia ansiosa por mais. Cada vez que ele tocava, sentia-se mais distante da verdadeira razão pela qual começou a tocar. A dor da perda de sua mãe, a saudade do amor que nunca mais poderia tocar. Felipe, por outro lado, se via imerso em sonhos de um futuro grandioso. Ele via os convites, as apresentações, como a oportunidade de uma vida melhor para os dois. Para ele, o sucesso de Eduardo era uma escada que eles poderiam subir juntos, um bilhete dourado para escapar da pobreza, para deixar para trás os dias difíceis da pequena cidade. Ele propunha planos, uma nova casa, novos amigos, novas oportunidades. Cada ideia parecia um passo em direção a um sonho que finalmente estava ao alcance. Mas Eduardo, perdido em sua própria alma, não compartilhava o mesmo entusiasmo. Ele permanecia em silêncio, cada vez mais introspectivo, preso a pensamentos que ninguém mais parecia entender. A vida que Felipe sonhava para eles não o preenchia. O reconhecimento, o sucesso material, pareciam irrelevantes diante do vazio que ele sentia dentro de si. Ele havia sido elevado a um pedestal, mas sentia-se desconectado de sua própria música, de sua própria essência. Nayara, que se tornara uma espécie de mentora para Eduardo, percebia a crescente angústia do jovem. Ela via como a fama o consumia, como ele estava se perdendo em um turbilhão de expectativas externas e internas.
Tentava ajudá-lo a encontrar um equilíbrio, a conciliar o sucesso com sua verdadeira voz, com a música que o conectava à sua mãe, à sua dor, à sua humanidade. Mas era difícil. Eduardo já não sabia mais onde terminava a necessidade de agradar o público e onde começava sua verdadeira essência. A dúvida começava a corroer a confiança de Eduardo. Ele não conseguia mais entender se a música que estava tocando ainda era a mesma que o conectava à sua mãe ou se estava se perdendo na busca incessante por aprovação e reconhecimento. Ele se perguntava se o palco e os aplausos o haviam transformado em algo que ele não reconhecia. A sensação de alienação era crescente, e ele temia que estivesse sacrificando sua verdadeira identidade em nome de um sucesso que não parecia fazer sentido. Foi em um momento de solidão, em uma noite silenciosa de insônia, que Eduardo encontrou algo que ele nunca imaginara. Entre as coisas que pertenciam à sua mãe, no fundo de uma velha caixa de madeira, havia um diário amarelado pelo tempo. Ele havia visto aquele diário muitas vezes, mas nunca teve coragem de abri-lo. Agora, no entanto, algo o impulsionou a fazer isso. Ao folhear as páginas, encontrou uma carta escrita por Helena, sua mãe, pouco antes do acidente que a levou. A carta era mais do que palavras escritas, era um testamento de amor, de esperanças e medos. Helena falava de seu amor imenso por Eduardo, mas também revelava suas próprias inseguranças sobre o futuro dele. A carta estava repleta de incentivos para que ele seguisse seu caminho, mas também havia uma angústia nas palavras. Helena temia que a vida de Eduardo fosse marcada pela solidão, pelo abandono, e que ele nunca encontrasse a verdadeira paz. Ela expressava, de forma naiara e dolorosa, que ela temia que ele nunca soubesse o quanto ela o amava, que ele nunca soubesse o quanto ela acreditava em seu talento. As palavras de sua mãe tocaram Eduardo de uma forma que ele não conseguia explicar. Ele sentiu como se estivesse conversando com ela, como se ela estivesse ali ao seu lado, lhe dizendo exatamente o que ele precisava ouvir. A carta não era apenas um consolo, era um espelho que refletia tudo o que ele ainda não conseguira compreender sobre si mesmo. Ele não precisava de fama para ser feliz, não precisava dos aplausos para se sentir completo. O amor de sua mãe estava em sua música, nas notas que ele tocava, nas emoções que ele transmitia. A música sempre havia sido a forma de Helena de se conectar com ele, e ela nunca havia deixado de acreditar nele, mesmo depois de se afastar deste mundo. Enquanto Eduardo passava as horas lendo a carta e relembrando os momentos com sua mãe, Felipe estava longe, imerso em seus próprios planos. Ele não compreendia a profundidade da dor de Eduardo, o peso do passado que ele carregava. Felipe via a fama como algo a ser abraçado com entusiasmo, mas não entendia que Eduardo não buscava reconhecimento, e sim paz interior. A falta de compreensão de Felipe só aumentava a solidão de Eduardo. O irmão, sempre otimista e cheio de sonhos, parecia cada vez mais distante. Ele queria que Eduardo se acostumasse com a fama, que aceitasse os benefícios e as vantagens de ser um nome famoso. Mas Eduardo não podia, não sabia como. Ele não queria ser um ícone, ele queria ser alguém inteiro, alguém conectado com sua música e com as memórias de sua mãe. Quebrado pela pressão de ser tudo o que esperavam dele, Eduardo tomou uma decisão difícil, mas necessária. Ele decidiu se afastar momentaneamente de tudo. Precisava de um refúgio, de um espaço para se reconectar com quem ele realmente era, com a música que o fazia se sentir vivo. Precisava, mais do que tudo, de silêncio, de tempo para ouvir sua alma novamente, sem os ruídos da fama ou da expectativa. Ele partiu para um lugar isolado, uma pequena Cabe Marcela na montanha, longe de qualquer coisa que o lembrasse da vida agitada que havia levado nos últimos meses.
Lá, em meio à natureza, sem ninguém para cobrar dele ou para admirar sua arte, Eduardo buscou sua verdadeira voz. Ele tocava, mas não para o público. Ele tocava para ele mesmo, para se curar, para entender a essência de sua música e talvez, quem sabe, para encontrar a paz que ele havia perdido ao longo do caminho. Eduardo sentiu um impulso irresistível de voltar à sua antiga casa. Aquele lugar que havia sido seu lar, com todas as suas memórias e o peso do tempo, agora estava em ruínas. O telhado estava parcialmente desabado, as paredes quebradas e as janelas empoeiradas. Mas ao entrar, o ar ainda carregava o perfume das lembranças, como se o tempo tivesse parado naquele lugar, aguardando sua volta. Cada cômodo, cada pedaço de madeira deteriorada e cada objeto enferrujado traziam à tona cenas da infância, momentos de felicidade simples, de amor incondicional. Ele tocava as paredes como se procurasse sentir a presença de sua mãe, Helena, em cada espaço que ela havia tocado. O abraço caloroso que ela lhe dava antes de ele sair para a escola, o som de sua voz cantando suavemente enquanto preparava o jantar, os risos e as conversas silenciosas antes de dormir. O passado estava ali, vivo, mesmo na decadência da casa. Eduardo vagou pelos cômodos, tocando objetos que o conectavam diretamente a ela. Um quadro que ela havia pintado, um livro de músicas que ela mantinha sempre à mão, o violino de madeira que ele usava quando criança. Cada detalhe parecia contar uma história, cada canto parecia murmurar o nome dela, como se a casa ainda estivesse guardando segredos do tempo que passaram juntos. No velho escritório, ele encontrou um caderno antigo, amarelado, onde Helena anotava suas ideias musicais. O caderno estava repleto de partituras inacabadas, de ideias e sonhos. Com as mãos trêmulas, Eduardo abriu o caderno e tocou uma das peças que sua mãe havia escrito. À medida que os primeiros acordes surgiam, uma onda de emoção tomou conta dele. Era como se ele estivesse tocando uma extensão da alma de Helena. Cada nota, cada pausa, cada acorde parecia guiá-lo, como se sua mãe estivesse ali em cada movimento de seu arco sobre as cordas. A conexão com a música de sua mãe foi renovada, quase como uma bênção silenciosa. Ele sentia a presença dela ao seu lado, ouvindo-o, apoiando-o, como sempre fizera. Após se perder nas notas e nas memórias, Eduardo decidiu ir até o túmulo de sua mãe. Ele se dirigiu ao cemitério onde ela descansava. O lugar estava calmo, quase sagrado, e o silêncio era profundo. Ao chegar, uma tristeza imensa tomou conta dele, uma dor de uma saudade que nunca parecia diminuir. Mas à medida que se ajoelhava diante da lápide, algo dentro dele se transformou. Uma sensação de paz começou a invadir seu coração, como se o peso da dor estivesse finalmente sendo colocado em perspectiva. Ele entendia naquele momento que não poderia mais viver apenas de passado. Para seguir em frente, ele precisava se reconciliar com a perda, aceitar que a ausência de Helena não o definiria, mas o fortaleceria. Nayara soubera do retorno de Eduardo ao passado e, tocada pela sua dor, foi até ele para oferecer seu apoio. Ela o encontrou no cemitério e, sem dizer uma palavra, se aproximou e se sentou ao seu lado. Não havia pressa, nem expectativa. Nayara sabia que Eduardo precisava de silêncio, de tempo para processar a tempestade de emoções dentro de si. Você não precisa ser perfeito, Eduardo, Nayara disse, com uma suavidade que tocou seu coração. Não precisa carregar o peso do mundo nas costas. Você é o que você é, a sua música, a sua verdade. Isso é o que importa, não o que esperam de você. Essas palavras, tão simples, mas tão profundas, atingiram Eduardo como uma flecha certeira. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu o peso do mundo começar a diminuir. Ele não precisava mais ser o que os outros queriam que fosse. Ele era Eduardo,
Com todas as suas imperfeições, com a dor de sua perda, com a sua música e suas cicatrizes. Ele não precisava agradar ninguém. A música que ele tocava deveria ser para ele mesmo, para a memória de sua mãe, para seu próprio coração. Na volta para a cidade, Eduardo recebeu uma carta de Marcela que parecia ter pressentido sua luta interna. Marcela, com sua sabedoria e perspicácia, o encorajava a buscar a verdade em sua música. Ela escreveu: "Você já encontrou sua verdadeira essência, Eduardo. Não busque a aprovação de mais ninguém. Toque para si mesmo. Deixe sua música ser seu espelho, não o palco onde os outros esperam de você. A verdade está em suas notas, e é nela que você encontrará a paz que busca." Essas palavras, tão simples e poderosas, foram um bálsamo para Eduardo. Ele sentiu como se Marcela tivesse conseguido enxergar diretamente em sua alma, e as palavras dela foram o último empurrão que ele precisava para entender que sua verdadeira jornada estava apenas começando. Com a mente mais naiara e o coração mais leve, Eduardo decidiu retornar aos palcos, mas agora com uma nova perspectiva. Ele não tocaria mais para agradar os outros, para atender às expectativas da fama. Ele tocaria para si mesmo, para honrar a memória de sua mãe, para se reconectar com sua essência e com as emoções que o guiavam. Ele finalmente compreendeu que a vulnerabilidade era a chave para sua música genuína e que, ao se permitir ser vulnerável, ele poderia tocar o coração das pessoas de uma forma ainda mais profunda. O palco, que antes o aterrorizava com sua imensidão e expectativas, agora era apenas mais uma extensão de sua alma. Ele tocaria sua música com verdade, sem medo de ser quem realmente era. Eduardo havia encontrado sua força, e isso era tudo o que ele precisava. Eduardo estava transformado. O peso de sua história, suas lutas internas e a dor de sua mãe haviam se entrelaçado de maneira profunda em sua música. No silêncio de seu estúdio improvisado, ele começou a compor uma peça que refletia tudo o que ele havia vivido: a perda, a solidão, a busca pela identidade e, finalmente, a aceitação da sua dor. Ele a intitulou A Canção da Saudade. A música, mais do que uma simples composição, era uma reflexão de sua jornada. Cada acorde trazia consigo um pedaço de sua vida. O som do violino, agora mais maduro, expressava sua angústia, mas também sua esperança. A melodia, repleta de nuances emocionais, era um elo entre o passado e o presente, um grito de dor que se tornava suavemente uma prece de aceitação. Ele soubera, mais do que nunca, que sua música não era apenas uma forma de expressão, mas uma forma de cura, era um espelho de sua alma. A peça foi meticulosamente construída, com cada nota sendo um reflexo das batalhas internas que ele travara. Ele não se preocupava mais em agradar aos outros ou em ser reconhecido. A composição fluía naturalmente de seu coração, sem pressões externas. Ele sabia que sua verdadeira voz musical estava ali, na simplicidade e na profundidade de suas emoções. Quando o grande dia chegou, Eduardo sabia que sua música seria desafiadora. Ele estava prestes a se apresentar novamente no mesmo teatro onde seu talento fora aclamado pela primeira vez. Mas agora ele não buscava a validação do público. Ele não estava mais à procura de aplausos ou de um lugar no panteão dos grandes músicos. Ele apenas queria tocar sua verdade. O teatro estava lotado, o mesmo clima de antecipação pairava no ar, mas Eduardo estava diferente. Ele não sentia mais a pressão esmagadora de se provar para os outros. Quando as luzes se apagaram e o silêncio preencheu o espaço, ele se preparou para entrar em contato com a profundidade da sua alma através de sua música. Ao levantar o arco e tocar as primeiras notas de A Canção da Saudade, uma onda de emoção percorreu o palco e se espalhou pela plateia. A música começava suave, quase tímida, como uma respiração entrecortada, mas logo se intensificava, como uma tempestade que ganha força.
Cada nota transmitia a dor de Eduardo, mas também sua capacidade de resistir, de se renovar. A plateia estava completamente imersa. Não havia aplausos, não havia sons de desconforto ou indiferença. Havia apenas a música e a conexão visceral com a alma de Eduardo. Os olhos de cada espectador estavam fixos nele e muitos não podiam conter as lágrimas. A melodia não pedia aplausos. Ela tocava profundamente a alma das pessoas. Havia algo quase sagrado na maneira como a música fluía de Eduardo. Era como se ele estivesse oferecendo uma parte de si mesmo a cada ouvinte, compartilhando sua dor e sua luz de maneira tão genuína que não havia como permanecer indiferente. Quando a última nota ecoou pelo teatro, um silêncio profundo tomou conta do espaço. Por um momento, parecia que o tempo tinha parado. O que se seguiu foi uma explosão de aplausos, mas Eduardo estava absorto, perdido em seus próprios sentimentos. Ele sabia que, independentemente da resposta do público, aquela apresentação havia sido um marco em sua vida, um momento de cura. Ele finalmente tocara sua verdade. Nayara estava na plateia e seus olhos estavam cheios de lágrimas. Ao final da apresentação, ela foi até Eduardo e o abraçou com força. "Você encontrou sua verdadeira voz, Eduardo", ela disse com um sorriso emocionado. "Essa música é a sua redenção. Você tocou não só as pessoas, mas a sua própria alma." Mas a maior revelação de Eduardo não foi nos aplausos da plateia ou no reconhecimento da crítica. Foi no momento de vulnerabilidade e verdade que ele finalmente se permitiu viver. Ele não precisava ser uma estrela, não precisava de fama ou adulação. Ele só precisava ser fiel à sua música, ao que ela significava para ele. Ele havia encontrado a paz interna que buscava, não na busca incessante pela aprovação, mas na simples aceitação do que ele realmente era. Um homem marcado pela dor, mas também pela capacidade de renascer. Em um dos ensaios seguintes, Felipe o procurou. Ele sabia que algo estava diferente no irmão e estava ansioso para conversar. Eduardo finalmente se abriu para ele, revelando o peso de suas angústias, a dúvida que o consumia durante tanto tempo e a pressão de tentar ser algo que não era. Felipe, com seu olhar agora mais maduro, ouviu atentamente e então, com um sorriso, disse: "Eu sempre estive ao seu lado, Eduardo, e sempre estarei. Não importa o que aconteça, você é meu irmão e você nunca estará sozinho." Aquelas palavras foram um alicerce, um conforto para Eduardo. Ele finalmente entendeu que a verdadeira força não vinha do reconhecimento, mas do amor incondicional que ele tinha em sua vida, especialmente o amor fraterno de Felipe. O sucesso, que antes o assustava e parecia um fardo, agora era apenas uma consequência natural da sua autenticidade. Ele não precisava se provar mais. O mundo o reconhecia não apenas por seu talento, mas pela sinceridade que transbordava de sua arte. Eduardo sorriu. Ele sabia que agora ele estava no caminho certo, o caminho da verdadeira autenticidade. A canção da saudade era sua, e ela representava tudo o que ele era, tudo o que ele havia sido e tudo o que ele ainda poderia ser. Ele havia encontrado o equilíbrio entre a dor e a esperança, entre a perda e o renascimento. E mais importante, ele finalmente havia se encontrado. Eduardo retornou à Praça da Saudade, mas algo estava diferente. O ar parecia mais leve, a luz do dia mais suave, e a praça, que há tantos meses havia sido palco de suas angústias e lamentos, agora o acolhia com um carinho sereno e profundo. Não havia mais aquele peso constante em seus ombros, aquela sensação de estar se arrastando por um caminho sem fim. Tudo o que restava agora era a paz conquistada após a tempestade interna. Ele se sentou novamente no banco de madeira.
o violino repousando em suas mãos com a suavidade de quem já não se vê mais como um homem perdido, mas como alguém que encontrou seu lugar no mundo. Ao seu lado, Felipe, com um sorriso de orgulho e compreensão, observava o irmão. As palavras que ele havia dito antes, naquela mesma praça, agora ecoavam com uma força diferente. Você conseguiu, Eduardo. Você encontrou seu lugar. As palavras de Felipe eram simples, mas cheias de verdade. Eduardo sentia que, de alguma forma, aquele momento era a culminação de tudo o que ele havia vivido. A dor, o luto, a busca incessante por uma identidade, a pressão do sucesso e, finalmente, a aceitação de quem ele era. Ele havia encontrado seu lugar, não no mundo das grandes apresentações e das expectativas alheias, mas em si mesmo, no íntimo da sua música e do seu coração. À medida que o público ao redor da praça se ampliava, Eduardo percebeu que não havia mais aquela ansiedade que o consumira em tantas apresentações passadas. Ele já não tocava para impressionar, não tocava para agradar, mas tocava para ser, para se conectar com as pessoas ao seu redor, para compartilhar com elas a jornada que ele percorrera. Com uma serenidade inédita, Eduardo colocou o arco nas cordas do violino e começou a tocar a Canção da Saudade. A peça, que antes era uma explosão de tristeza e dor, agora soava como uma celebração da vida. Cada nota era um reflexo da jornada de superação, de tudo o que ele aprendera ao longo dos anos. A música, que havia nascido da perda e do lamento, agora era um hino de resistência, uma homenagem ao seu próprio crescimento e a todos que o haviam apoiado. À medida que a melodia ecoava pela praça, uma sensação de reconciliação preenchia o ar. Não era apenas uma canção de Eduardo, era uma mensagem universal de superação, de transformação e de redenção. O público, comovido, ouvia em silêncio, tocado pela pureza e sinceridade que transbordavam de cada nota. Aquela música falava a todos, pois, de algum modo, cada pessoa que ali estava também carregava suas próprias saudades, suas próprias histórias de dor e superação. Marcela, Nayara e até mesmo a família biológica de Eduardo estavam presentes, todos testemunhando o homem que Eduardo se tornara. Aqueles que no passado haviam sido distantes ou indiferentes, agora o olhavam com admiração e respeito. Eles viam não apenas o músico talentoso, mas o ser humano que finalmente havia encontrado seu equilíbrio, sua verdadeira identidade. O vento suave da manhã acariciava o rosto de Eduardo enquanto ele tocava, e por um momento ele sentiu a presença de sua mãe. Era como se ela estivesse ali, ouvindo-o tocar pela última vez, como se finalmente ela estivesse em paz com a jornada dele. Ele podia quase ouvir a voz dela, suave e reconfortante, dizendo-lhe que tudo estava bem, que ele havia feito o melhor que podia e que a música sempre seria sua companheira mais fiel. Felipe estava ao lado, com os olhos marejados de emoção. Sem dizer uma palavra, ele sabia que aquele momento representava o fechamento de um ciclo. O que começara como uma dor profunda e um anseio por respostas havia se transformado em uma obra-prima de superação. Eduardo agora estava completo e o olhar de Felipe dizia tudo. Ele sabia que a jornada do irmão não havia sido fácil, mas ele também sabia que aquele era o momento de um novo começo. Eduardo olhou para ele, sorrindo, sentindo um calor no peito. Ele sabia que a música, mais do que uma profissão ou um talento, sempre fora sua verdadeira casa. Ela havia sido a companhia nas noites solitárias, a expressão da dor e da esperança, a conexão com a memória de sua mãe e agora com a sua própria alma. Ele finalmente se sentia em paz com ela e, mais importante, consigo mesmo. Com o violino nas mãos e o coração cheio de gratidão, Eduardo sabia que, por mais que a vida continuasse a ser uma jornada de altos e baixos, a música sempre seria o fio condutor de sua existência.
Ele havia encontrado sua voz, sua identidade e sua paz. E com um último olhar para a praça, ele sorriu. A música agora era a sua verdade, o seu legado, e não havia mais nada a temer. A história de Eduardo, marcada pela dor, pela busca e pela superação, não era apenas uma história de um músico talentoso. Era a história de um homem que se reconciliou com seu passado, que encontrou sua voz e a usou para tocar os corações das pessoas. Ele não buscava mais ser perfeito, nem se moldar ao que os outros esperavam dele. Ele era quem ele era, um ser humano com suas falhas, suas esperanças e sua música. E isso por si só era o suficiente.